Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Bora Bater Meta. Meu nome é César Almeida, eu sou sócio e cofundador da Conectas e também co-host desse podcast, estreando aqui hoje como co-host desse podcast. Muito feliz. Um grande abraço a Carol Manciola e Carol Nucci, minhas parceiras aqui de jornada no Bora Bater Meta. E hoje a nossa conversa vai ser sobre como liderar equipes comerciais, multiculturais. E além disso, como que você assume uma posição de liderança na área comercial, vindo de outra área totalmente diferente? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar hoje com o nosso convidado super especial dessa edição. Nuno Miranda está aqui comigo. O Nuno Miranda, que ele é diretor comercial da Lusa, e ele vai explicar já pra gente o que é a Lusa e o que ele faz, e falar mais sobre ele também. Antes de começar, quero aproveitar e pedir para você que ainda não segue aqui o nosso podcast, por favor, segue aí, aperta o sininho, fica conectado a todos os episódios. Inclusive, se esse é o primeiro episódio que você está assistindo, volta e assiste, tem muita coisa boa, já aconteceu e vai acontecer. Fica ligado que a gente sempre está lançando um episódio novo aqui. Nuno, muito obrigado, bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente nessa edição. César, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Fala um pouco da Lusa, né? Um pouco de você também nesse começo, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Eu te conheço já tem alguns carnavais, né? Eu acho que tem o quê? Sei lá, mais de 15 anos? Bem capaz, né? Sim, a gente deve ter cruzado ali 2008. É, por aí. A minha filha mais velha nasceu em 2010 e a gente teve uma troca um pouco antes. Então deve ter por aí 17 anos que a gente estamos juntos nesta jornada. Já faz tempo. Fala um pouco então, um pouco de você, dessa jornada na Lusa, por favor. Bem, a Lusa é uma empresa de capital português que vai fazer 19 anos de história, e é uma empresa que tem como objetivo acelerar os resultados dos nossos clientes. Como assim não acelerar os resultados? Isso parece um pouco assim um clichê, mas não é. Nós estamos nessa jornada mediante a entrega de talentos que vão acelerar o dia-a-dia dos nossos clientes, seja por uma entrega por outsourcing ou projetos de escopo fechado. Nuno, o que é isso do outsourcing? Então, as empresas, elas hoje necessitam de mão de obra qualificada para poder fazer frente aos projetos, aos desafios que surgem cada vez com mais intensidade, e para isso eles precisam de estar aliados a parceiros que consigam colocar esses talentos de uma forma rápida dentro das organizações, e é aí que a Lusa entra. Então hoje, por exemplo, um cliente do setor automotivo que precisa de um projetista para desenhar numa ferramenta de projeto 3D, não vamos estar aqui a dar nomes para não estarmos a ser marqueteiros dessas organizações, eles têm uma jornada para poder cumprir isso internamente que é longa. Sim. E nós entramos para facilitar essa jornada dos nossos clientes. Então, podem nos procurar e nós, em 48 horas, conseguimos colocar um profissional, um engenheiro, tá certo? Com o computador, com a licença que o cliente utiliza para, no D+3, já estar entregando o go para o cliente. Então, dessa forma, os nossos requisitantes, eles conseguem acelerar os projetos, fazendo com que o lead time ele seja mais enxuto e, consequentemente, o consumidor final consiga receber um produto mais rápido e com um custo mais atrativo e, consequentemente, nós estamos a democratizar os produtos na sociedade. Isto no setor automotivo, por exemplo, mas o mesmo se aplica no agronegócio, com um profissional, um desenvolvedor de marketplace, por exemplo. Sim. Um cliente chega para nós com um briefing do que ele gostaria de entregar e às vezes ele não sabe muito bem como é que ele pode aterrissar toda aquela ideia. Contactando a Lusa, nós conseguimos entender o que é que a cabeça pensante idealizou e a partir daquele momento nós podemos estruturar, seja um squad de atendimento as a service, ou um profissional, ou 2 ou 3 profissionais, com gestão compartilhada, gestão inteiramente desenvolvida pelo cliente, uma gestão inteiramente desenvolvida pela Lusa, objetivando a entrega do produto ou do projeto dentro do prazo, do preço
e com a qualidade que foi acordada no início. Muito bom, né? Olha, tem uma coisa aqui que o Nuno já demonstrou a capacidade de vender, porque ele vendeu a luz aqui que eu já tô querendo pedir uma proposta, nem sei pra quê, né? Mas porque eu tô vendo o benefício de estar com vocês na Lusa, né? Eu acho que essa é uma coisa importante na área comercial, né? Como é que a gente mostra o benefício das coisas, não ficar falando apenas, né, de si ou da empresa sem entender qual a conexão que tem com o outro, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante, pegando essa sua fala agora inicial. Sem dúvida, César. E aí, nós, dentro da Lusa, desenvolvemos um mote que ele é refletivo. Primeiro, nós como comerciais temos que ser interessados. Uhum. Depois, você migra para ser interessante. É isso aí. E por último, você se torna interesseiro. As pessoas que tentam de alguma forma inverter esta lógica, porque são muito ansiosos e já querem no primeiro encontro fazer um negócio, dificilmente vão ser bem-sucedidos. Porque a jornada de compra, e quando a gente fala de uma jornada de compra B2B, ela não é uma jornada por impulso, é uma jornada consultiva. Então, a gente hoje fala muito em empatia, mas poucas pessoas praticam empatia. Verdade. Todos nós gostamos de ser ouvidos. E quando nós, como comerciais, entramos numa reunião e o cliente, ele percebe que nós investimos tempo para entender quem é aquela pessoa, qual é que é aquela empresa com quem nós estamos dialogando, qual é que é o setor, lá no subconsciente ele percebe, ele ou ela percebem, portanto, estou perante alguém que está interessado em mim, no que eu faço. E aí entra a jornada de aquecimento daquele cliente, onde nós vamos nutrindo ele com factos relevantes, com notícias, com informações, até que vai chegar um momento que uma dor vai vir para cima da mesa. Sim. E aí é onde nós nos tornamos interesseiros. Onde nós vamos transformar aquele desafio em uma oportunidade para nós. Conectando uma demanda específica com o que de melhor nós podemos entregar, o que a gente costuma dizer, juntar a fome com a vontade de comer. É isso aí. E no final do dia, termos os clientes satisfeitos, que eles vão fazer com que o nosso negócio prospere também. Sem dúvida, nossa. E engraçado que você trouxe essa perspectiva, né? E ela gera uma coisa que para você é muito cara. Eu queria trazer esse assunto, aproveitar logo agora, que é a confiança, né? A confiança é fundamental. E quando eu me interesso pelo outro, e eu genuinamente faço isso, é natural que venha a confiança como uma consequência, né, desse meu interesse, né? Dentre outros elementos, né? Eu acho que trazer a questão da confiança para a venda é fundamental, né, Nuno? Exatamente, César. Você foi cirúrgico na sua abordagem. Nós entendemos, dentro da Lusa, o nosso principal ativo é a entrega de confiança. Nós não vendemos produto. É isso aí. Nós vendemos confiança. Porque por que uma empresa vai depositar projetos que muitas das vezes nem sequer vão vir para o mercado? Nós estamos a falar de projetos que estão sendo trabalhados hoje e que entram numa esteira de várias análises para se tomar uma decisão se aquele produto vai vir para o mercado ou não. Então estamos a falar de projetos altamente críticos, altamente sigilosos. Porquê que uma empresa X vai contratar a Lusa para embarcar neste desafio se ela não tiver confiança? Certo? Então nós, na nossa relação, temos que ter muito claro que a nossa principal entrega, eu não vou dizer que é a única, mas a nossa principal entrega é a confiança. E isso tem que estar disseminado em todas as camadas da empresa. Porque de nada adianta ter um grupo de colegas que tem isso muito claro e ter outro grupo que não entende isso de uma forma objetiva. Aí, o que a gente diz internamente que não existe um walk the talk. Então, você tem que verbalizar, mas as suas ações têm que estar conectadas com o que você está verbalizando para que o cliente, de uma forma natural,
perceba que o que nós estamos entregando não é apenas uma narrativa típica de comercial. É todo um envelope que está entregando algo diferente para ele. E ele se sinta confortável e confiante em nos abraçar, em nos dar a oportunidade e nos experimentar. E depois ficar encantado. É engraçado que antigamente falava o papel aceita tudo, né? Agora a gente mudou para o PowerPoint aceita tudo, né? Exato. Então, não adianta eu só fazer uma apresentação maravilhosa que isso vai vender confiança. Tem outros elementos. Eu queria até destacar, aprofundar um pouco mais. Que outros elementos, na sua opinião, ajudam uma pessoa da área comercial a construir esta confiança que vai ser fundamental na hora que eu vou fechar a venda? A preparação, o estudo. Uhum. Então, quando a gente hoje fala, por exemplo, utilização de IA aplicada ao processo comercial. Sim. A gente vê hoje um volume imenso de ferramentas, uma discussão bastante enérgica sobre trazer a IA para o processo comercial. Nós, dentro da Lusa, damos passos sistémicos e objetivos, sempre conscientes de que o D+1 vai ser melhor que o D0. Uhum. Então que daqui a um mês, daqui a 2 meses, nós vamos olhar para trás e nós vamos estar mais evoluídos, mais fortes. Então, que outros pontos nós devemos agregar, além da confiança, é o estudo do contexto. Então, quando eu vou abordar um cliente que é novo, como é que ele vai perceber a confiança do nosso lado? Então, ele vai perceber que eu me preparei para estar naquela reunião. Eu vou ter condição de pesquisar as redes sociais daquela pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que você, César, é corintiano. E eu não estou ligado. E chega aqui e diz, puta, Flamengo está com o time da Zorra. Porque não me liguei que ontem foi o jogo do Corinthians com o Flamengo. Uhum. E que o Corinthians perdeu em casa, jogando muito bem no primeiro tempo e jogando muito mal no segundo tempo. Uhum. É indiscutível que isso vai criar um distanciamento, porque você, em vez de trazer para a mesa algo que vai transformar um desconhecimento em conexão, você vai trazer para a mesa algo que vai acelerar a sua desconexão. Uhum. Porque no final do dia são duas pessoas que estão aqui conversando, com sentimentos. Têm objetivos tangíveis, mas também têm sentimentos. Então, se o comercial, ele estuda a pessoa, ele estuda a empresa, o setor onde a empresa está inserida, se existe algum tipo de legislação que está sendo estudada a nível do governo estadual ou do governo federal, que pode ter uma implicação positiva ou negativa naquele contexto. O que é que os concorrentes estão fazendo, que tipo de desafios os concorrentes estão vivenciando, que tipo de ações os concorrentes estão vivenciando. Tudo isso vai enriquecendo o seu pitch para que o cliente se sinta confortável em dividir 30 minutos do seu dia com alguém que é um estranho para ele ou para ela. Uhum. E mesmo que seja reunião para obter informação, porque até a sua qualidade de pergunta vai mostrar o seu interesse prévio. Então, por exemplo, eu posso perguntar, essa legislação nova tal e tal e tal, como é que isso está afetando o seu negócio? Como é que vocês estão enxergando o impacto que isso vai ter? Ou seja, mostra que eu entendo do negócio, mostra que eu fiz o dever de casa e ainda eu consigo obter informações através de uma pergunta bem feita, né? Bem interessada. É sobre isso. E hoje você tem algumas ferramentas de IA, porque é que eu falei na IA há alguns minutos atrás, que você, dando o prompt adequado, você vai ter um relatório clean, objetivo e cirúrgico. Sim. E aí você vai para aquele encontro com uma condição de diálogo completamente diferente do que existia há 20 anos atrás, que você tinha que ter experiência, vivência, para poder estar um pouco mais preparado para aquela reunião. Hoje um jovem que não tem vivência de visitar, sei lá, 10 mil clientes, ele tem a condição de conseguir fazer um compilado inteligente de dados que o elevam a outro patamar na discussão com o cliente. É sobre isso, né? Então, acho que é uma coisa que nem porque é simples e óbvio, a gente não tem que dizer.
porque parece que, né, falar de preparação para uma pessoa da área comercial para uma reunião parece que é simples e óbvio, mas é impressionante como ainda tem muita gente que não faz, né? Eu acho que é bom você trazer isso aqui, porque para mostrar o benefício é isso, e somado, né, com outros elementos que vão construir essa confiança no cliente em você, como esse consultor, como esse profissional que está ali para ajudar ele a fazer melhores negócios e, consequentemente, isso vai gerar negócio como uma contrapartida, né? É como tomar banho. Você não toma banho todos os dias? Pois é, Ou mais exatamente. de uma vez ao dia? Pô, dizem que o brasileiro é o povo que mais toma. Você, como português, né? Por sinal, Não já vamos deu para perceber o sotaque. E engraçado que eu tava vendo, eu sigo, né, no Instagram a Rádio Portuguesa e tem um programa de humor e tal. Eles estavam brincando, fizeram isso, viralizou, falando que o brasileiro é o povo que mais toma banho, né? Do mundo, né? Então é impressionante isso, como que é um hábito. E é o que você falou, né? É como tomar banho. É rotina. É rotina. Você Putz, não pode ir para uma reunião se não está preparado. não pode. Então você tem que ter um tempo dedicado à preparação, você tem que cuidar da sua agenda, porque, de novo, isso é ser empático. É você ser interessado pela pessoa e a pessoa vai perceber que você está interessado nela. Depois você vai evoluir para ser interessante. E lá na frente é que você vai virar interesseiro. Não queira acelerar esta jornada porque vai dar ruim, certo? E nós hoje, dentro da empresa, estamos estruturando uma máquina de vendas, nós usamos muitos cases que acontecem dentro da própria organização para tirar aprendizados. Então a gente grava as nossas reuniões mediante o consentimento dos nossos clientes, a gente depois estuda exaustivamente as reuniões para entender o que é que poderia ser feito diferente, o que é que funcionou de forma adequada, o cuidado com o body language do nosso cliente, porque o body language ele fala muito mais do que a nossa boca verbaliza. Então, estar atento, garantir que a pessoa está conectada com você, e se não está, você tem que ter a habilidade de se conectar à pessoa, porque só assim é que o negócio se vai desenvolver. Agora, se fizer um tratamento para cumprir um protocolo, para preencher a sua agenda, você não está investindo tempo, você está perdendo tempo. O seu tempo e o do cliente. E isso é uma relação perde-perde. E nós temos que trabalhar para ter uma relação ganha-ganha. É isso aí. Mas olha, dica aqui de ouro do Nuno Miranda, e eu quero ressaltar aqui. Tomar banho. Não, essa é boa, essa é ótima. Mas essa dica aqui eu quero ressaltar aqui para a turma que está acompanhando a gente nessa edição do podcast Bora Bater Meta. Aproveitando, pedir para você seguir se você não está seguindo ainda aí. Ó, dica de ouro. Muita empresa que eu conheço grava e tem conteúdo, mas não analisa. Então, por favor, gravem, analisem o que vocês têm de material na mão. O que você falou, outra coisa muito simples, né? Olha, será que a gente pede gravar aqui essa reunião? Pede o cliente? A maioria pode deixar. E depois a gente analisar, pô, o que funcionou, o que pode melhorar. Exato. Acho que essa rotina é muito eficaz para a gente se tornar um pouquinho melhor amanhã do que hoje, né? Quando a gente fala de aprendizados, de novo, a vida é feita de coisas simples, o ser humano complica. Sim, aprendizados é sobre isso. Você olhar como você fez, o que você aprendeu com aquele encontro, o que você vai tirar de necessidade de mudança, de ajuste no seu pitch. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é um exímio jogador de futebol. Mas, acima de tudo, porque ele se dedica, ele treina muito. Muito. E nós, na área de vendas, temos que entender e assumir que precisamos de treinar. Então, todos os dias, 30 minutos, fazer um treino de controle de objeções. Então, você que está na área de pré-vendas, eu que estou na área de closers, fazer aqui um bate um com o outro de troca de objeções. Uma vez por mês, colocar os dois melhores se pegando, certo? A gente chama mesmo da arena comercial, para que todo mundo veja como é que a área está se conduzindo. E cada vez mais vêm para a mesa objeções mais difíceis, mais inteligentes, tá certo? Que fazem com que a gente seja mais preparado. Porque se nós fazemos isso, quando somos confrontados numa reunião de fato, nós estamos com um jogo de cintura, com habilidades desenvolvidas para conseguir evoluir.
e não ser atrofiado por uma objeção que a gente ficou sem capacidade de resposta. Para isso é preciso treino, certo? Da mesma forma, a necessidade de estudar, de se preparar. Quanto mais se fizer, a probabilidade de você ser bem-sucedido, ela aumenta. Não existe fórmula mágica. Existe estratégia e execução. A execução entenda-se como trabalho. Boa. E é por isso que eu acho que a gente existe na Conecta, né? A gente acredita demais nisso, que nós somos uma empresa de educação corporativa especializada, né, em Customer Facing Teams, né, times de vendas, times de atendimento ao cliente, que lidam com o cliente diretamente. E a gente percebe nos projetos que a gente faz, que a gente executa, que justamente acontece isso, né? Quando você... E às vezes há uma resistência em parar para treinar. Porque, eu estou deixando de estar no campo para estar desenvolvendo. É o contrário, você precisa estar mais se desenvolvendo para você estar mais eficaz no campo, mais eficiente nas abordagens, fazendo o que precisa ser feito e da melhor forma possível, né? E a cada dia melhor um pouquinho. É aquela velha curva de projeto comparando a abordagem anglo-saxónica com a latina. O latino, o projeto já começa a querer ver entregas. E o anglo-saxónico, ele investe um tempo enorme na preparação, no estudo, mas quando entra na execução, a curva de crescimento é exponencial. Exatamente. Enquanto que o latino, ele começa logo no início a entregar, mas depois ele não tem tração para poder acelerar. E a mesma coisa, o treino não é gasto de tempo, é investimento de tempo. Você está investindo ali para quando você for chamado para jogar, você está preparado à altura e fazer bonito. É isso aí. Pode não fazer gol, mas vai fazer bonito. Porque é outra coisa que a gente vai estudando e vai vivendo. Na área comercial, no setor onde nós estamos inseridos, os números mostram, a estatística comprova que são necessárias, no mínimo, 5 interações entre o cliente e a empresa para que um negócio se concretize. E a grande maioria dos comerciais desistem na terceira. Porquê? Não tem a capacidade de resiliência aflorada. Todo mundo fala de resiliência, mas o que é ser resiliente? Boa, Certo? então vamos lá, pausa dramática. Nuno Miranda, conta pra nós o que é ser resiliente na prática. Ter capacidade de se adaptar, certo? Se você que está na área comercial e se deixa abater com um não ou um negócio perdido, você está na área errada. Você vai fazer outra coisa. Vai ser feliz com outra coisa. Está tudo bem. A gente vai comemorar com um negócio perdido? Óbvio que não. Você vai ver aquele luto. Tem a ver com isso. Você vai ver o luto da perda. Mas não é um luto de uma semana. É de 1 hora, 2 horas. Você tem que... Ok, eu perdi por quê? E de novo, sempre trazer para nós a responsabilidade da perda. E não para o contexto, para a política, para o cliente, para a concorrência. Para nós, o que é que eu preciso de fazer numa abordagem futura para aumentar a chance de eu ganhar? Eu perdi este. Mas o que é que eu aprendi com isto? Boa. Certo? Para poder aumentar a minha chance de ganho. Isso exige muito de nós como comerciais. E as pessoas precisam de entender isso. Porque nós não vamos ganhar todas. Nós temos que entender muito bem o que é que nós estamos entregando, qual é que é a nossa proposta de valor, para quem é que nós estamos a fazer a nossa entrega, tá certo? Para que este tripé ajude o cliente, a empresa para quem nós estamos trabalhando e para nós próprios a fazer uma jornada de sucesso. É isso aí. É engraçado, você trouxe o exemplo do esporte, né? Com o Cristiano Ronaldo, eu lembrei agora do Federer, né? Ele tem uma fala dele muito interessante que circulou nas redes sociais recentemente, em que ele fala que, acho que o número é esse, 54% ou 56% é o percentual de vitórias que ele teve na carreira. Você vê que é um cara que foi o número 1 do mundo, um dos maiores jogadores da história do tênis, e ele não sequer ganhou um pouquinho mais do que a metade dos pontos que ele disputou, né? Quer dizer, não é sobre vencer o tempo todo. É sobre como eu consigo aprender e me desenvolver com consistência, e isso vai gerar o resultado que pode ser o número 1 do mundo. E eu não preciso vencer o tempo todo para ser o número 1 do mundo. A prova, eu acho que é o caso do Federer, né? Exato, e nós temos vários outros exemplos.
todo caso de sucesso tem um pacote de insucessos por trás. A gente costuma dizer o seguinte, existe também aí várias histórias, mas um professor de matemática está fazendo a tabuada no quadro, certo? Aí, de propósito, ele chega lá no 5 vezes 6 e coloca 31. Aí vem lá um gaiato, professor, poxa, 5 vezes 6 não é 31, é 30. E o professor vira para ele assim, que bom que você notou. Pena que você não notou tudo que eu já fiz certo até agora. Você só notou o que eu fiz de errado. Boa. Certo? Então a gente costuma dizer o seguinte, é muito comum nós olharmos para a fotografia, mas esquecemos o filme que nos trouxe ao momento da fotografia. Certo? Você joga 45 minutos ou 90 minutos de futebol, mas quantos minutos você treinou para poder estar preparado para os 90 minutos de futebol? Isso é válido para a nossa atividade profissional, é válido para a nossa atividade como seres humanos, certo? Como pai, como filho, como neto, como genro. Tudo tem que ter um preparo. Nós não podemos vir a este mundo para ser uns meros espectadores. Nós temos que ser as figuras ativas. E para isso nós temos que colocar ao serviço da nossa presença tudo o que nós podemos embarcar de melhor. E quanto mais preparados nós estivermos, melhor será a nossa jornada. É isso aí, né? Sermos os grandes, né? Como é que fala? Os mestres da nossa obra de arte, que é a nossa história, né? Exato. E o mestre daquela... Se for um quadro, a nossa história, que a gente seja... Protagonistas. Né? Exatamente, protagonista, né? E o protagonista, o seu oposto, nessa perspectiva, é justamente a vítima, né? Claro. Que coloca, terceiriza, claro. Né? O problema tá lá. Claro. São os outros. Claro. Né? Acho que esse é um... E engraçado que na área comercial, quando tem um profissional com essa postura, ele acha desculpa para tudo, né? Vira um especialista em desculpa. Álibis existem de diferentes naturezas. E mais o Brasil, que ele oferece uma dinâmica empresarial específica, própria, característica, ao contrário de outros países. Ou seja, fazer negócio no Brasil é difícil, é duro. É desafiador. É desafiador. Não é para amadores. Não é para amadores. Certo? Aqui tem que ser profissional. Mas também é um país que oferece uma imensidão de oportunidades. Agora você tem que entender quais são os limites de contorno, qual é que é o contexto, como é que os negócios se desenvolvem no Brasil, porque da mesma forma a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, tem um mundo de oportunidades. Tem, mas você tem que aprender a fazer negócios com a China. Exatamente. Seja negócios, você vai estar a comprar produto ou serviço para revender em qualquer outro país, ou seja, para você ir para lá, montar uma estrutura e vender para o próprio chinês. Então, existem abordagens, contextos específicos. Você, de novo, tem que se preparar, tem que aprender, tem que ir para a sala de aula e estudar sobre as pessoas, sobre o contexto, sobre o que é que a sociedade gosta, o que é que não gosta. Não existe certo nem errado, existem contextos. E quem estiver com isso assim, não muito claro, deixa de fazer negócios e passa a verbalizar lamentações e que este país é assim, é assado. E não é por aí. Bom, tem dificuldade em todo lado e tem oportunidade também. Exato. Olha, quem vê o Nuno Miranda falando assim, com tanto desenvolto da área comercial, acha que ele nasceu nessa área a vida toda. Mas quando eu o conheci, numa vida passada, faz tanto tempo, ele era um diretor industrial. Né? Você era uma pessoa que vinha da área industrial com sua formação, né, técnica em engenharia. E aí você faz essa migração para a área comercial. Né? Eu queria trazer aqui, que você trouxesse para a gente aqui um panorama de... Nota-se, você é uma pessoa que aprende, então eu imagino que isso facilitou sua vinda para a comercial. Mas eu queria que você trouxesse aqui desafios, né, de fazer essa migração, de vir de uma área técnica, né, controlando a produção e toda a equipe de produção, né, liderando pessoas para uma área comercial, e também oportunidades, que vantagem isso te dá, né, hoje, pensando que você fez essa migração, que de repente quem está ouvindo ou assistindo a gente pode também ter feito ou pensando em fazer uma migração como essa.
Boa, é uma pergunta inteligente e ao mesmo tempo instigante. Na minha visão, Sim. certo? Para você vender confiança, que é o que eu defendo, que os comerciais devem ter muito claro, você acima de tudo tem que estar confiante no que você está entregando. E de novo, para você estar confiante no que você está entregando, você tem que conhecer muito do que você tem na mão. E a área técnica, inevitavelmente, ela aporta para o seu background um volume de conhecimento que depois, usado da forma correta, é um ativo de peso na abordagem que você faz aos seus clientes. Porque você conhece, você tem um domínio diferenciado, você consegue entregar particularidades, porque você conhece e domina o assunto, que trazem para o cliente um sentimento de expertise, de conhecimento e de confiança. E com isso ele se sente mais confortável em selecionar a Lusa em detrimento de um concorrente para adjudicar um projeto X ou Y. O outro tópico que você trouxe é assim, quais são os desafios? Eu diria que o maior desafio é a questão relacional, certo? Um comercial ele tem que ter desenvolvida a característica de se relacionar com as pessoas muito desenvolvida. Você precisa de ser uma pessoa extrovertida, você precisa ser uma pessoa que trafegue nas diferentes tribos, certo? Não que a pessoa que está dentro de uma empresa, tomando conta de uma operação de 200, 300, 500 colaboradores, não precise. Mas essa pessoa é uma pessoa mais técnica, embora tenha que cuidar muito da questão do relacionamento com os colaboradores. Mas são as pessoas naquele mundinho ali, né? Isso. Então tem uma facilidade de você adaptar naquele contexto, né? Isso. Não no multicontexto como Isso. comercial. Acho que esse é um ponto que você trouxe, né? E, com detalhe, você, de alguma forma, é o puxador, certo? Você que tem, de alguma forma, a condução, você tem... As rédeas estão na sua mão. É como a gente chama na liderança, a figura de proa, né? Você tá ali na frente do barco e as pessoas, né, estão juntos. É quem inspira, ele puxa as pessoas. Obviamente que você tem que ter uma liderança onde instigue ser provocado pelos seus liderados, porque isso é uma construção positiva para a empresa e não algo autoritário, eu quero, posso e mando, certo? Então você tem que ter essa troca, tem que ter essa capacidade de trazer para a mesa as pessoas que vão contrariar, ok? Mas de alguma forma você está no controle. Sim. Quando você vem para a área comercial, primeira coisa, você não está mais no controle. Quem está no controle é o cliente. É o cliente. É isso. Certo? Então, você sai da sua zona de conforto. 2, você tem que, para você chegar num decisor, você tem que se relacionar com os influenciadores. Então, o César é o decisor da empresa A. Mas o César não tem o poder da caneta sozinho, porque senão ele pode ser acusado de compliance. Por que o César está comprando da Lusa se eu que estou aqui no time do César estou enxergando que a Lusa não tem potencial para entregar por um motivo A, B ou C? Então, eu como vendedor tenho que ter esta consciência 360 graus e trabalhar não só com o decisor, como também com os influenciadores. Todo mundo tem que estar dentro da mesma jornada. Porque se nós quisermos nos concentrar, eu sou aqui o diretor comercial, só vou relacionar com o diretor das empresas. Eu tenho uma jornada fracassada. Muitas das vezes a gente até consegue começar por um estagiário, que ele vai ser a voz que vai levar para um coordenador, esse coordenador vai levar para um supervisor, este vai para um gerente, até que a gente chega no... Lá está. O número de interações para você fechar o negócio. O problema é que as pessoas, elas desistem aqui. Eu não estou chegando à pessoa certa, vou desistir, vou para outro. E se esquecem de cumprir, executar a estratégia. Se você por algum motivo tomou a decisão de tocar aquele cliente, existe alguma racionalidade por trás. Você não investiu o seu tempo para estar a trabalhar aquele cliente porque acordou de manhã e não vou trabalhar aquele cliente.
Existe uma racionalidade. Uhum. Por que você está desistindo? Se você fizer essa pergunta, por que eu estou desistindo? Não significa que você não tem que desistir. Mas você fez os 5 porquês a si mesmo para tomar essa decisão racional e não emocional? Uhum. Se fez, está tudo bem. Agora, se você não fez, faça. E talvez você chegue à conclusão que no terceiro porquê, eu talvez não esteja tomando a decisão racional adequada. Tá? Então, quando nós migramos para a área comercial, nós temos que ter, primeiro, esta consciência e depois trabalhar. E eu fiz uma formação, digamos, vou chamar de protocolo da Dale Carnegie, que foi ministrada por uma pessoa chamada César Almeida. E há muito tempo atrás. E que ele me colocou como uma figura de um rinoceronte para me tirar da minha zona de conforto. Certo? Então, são esses treinos Sim. que depois fazem com que a sua jornada diária no ambiente de trabalho ela faça sentido. Agora, se as pessoas estão apenas com o corpo, mas não estão com a mente, eles não tiram o bom que tudo está trazendo para a mesa e depois, num momento em que precisam de usar, não tem repertório para usar. Exatamente. Certo? Quem me conhecia 20 anos atrás dizia assim, o Nuno jamais vai ter condição de trabalhar numa área comercial. E eu, Nuno, se eu olhasse para uma pessoa, para entrevistar, para contratar, e me aparecesse uma figura que seria o Nuno de há 20 anos atrás, eu talvez também tomasse a decisão, não está no momento. Talvez daqui a 2, 3 anos ele se desenvolva, mas não tem condição hoje. Tá certo? Agora, eu me permiti, tive a oportunidade, tá certo? Mas eu abracei a oportunidade. Porque há pessoas que, não, eu estou aqui na minha zona de conforto. Sim. E é bom frisar que você estava bem, né? No auge da carreira, numa posição de destaque na empresa, né? Cada vez mais tendo relevância, sua voz sendo, né, relevante na organização, né? Não é o momento que você estava, não, agora estou precisando de oportunidade. Não, é o contrário. Né? Isso. Então, eu já tive a oportunidade e eu abracei a oportunidade com todas as forças que eu tinha. Me preparei, cometi alguns erros, continuo a cometer, mas hoje eu olho para trás e digo, valeu. Valeu a pena, né? Valeu. O que eu quero dizer, o que é que você quer? Quando eu morrer, ter na minha lápide, valeu. Valeu, é isso aí, cara. A vida é pra isso, né? Pra gente aprender, ficar um pouquinho melhor e servir em fundo. A vida é isso. Mas eu trouxe 2 coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira delas foi o seguinte, cara, eu adoro essa história de cliente difícil, porque se tá difícil você conseguir entrar em um determinado cliente, fica tranquilo. Quando você conseguir, vai ficar difícil de outros entrarem. Isso. As pessoas têm que lembrar disso. O prêmio é maior. Isso. O prêmio é maior. Eu acho que esse é um ponto relevante. E o segundo é essa coisa da zona de conforto, né? Essa zona em que a gente tá ali bem, entregando resultado, mas é previsível. Você já sabe como fazer e o final do dia, o final do mês, da semana, do mês, do ano é previsível, porque você domina aquilo. Eu acho que se colocar à prova numa posição de aprendiz, nessa zona de aprendizagem, é que nos faz nos tornar um pouquinho melhor. Eu acho que esse exemplo que você deu aqui foi bem uma prova disso, um exemplo, né, de como fazer isso. E quanto você mais mergulha, você mais se dá conta que você cada vez mais sabe menos. Porque você vai estudando, você vai participando de congressos, de fóruns, de confrarias, de eventos, de simpósios, e você vai se dando conta, primeiro, você não está sozinho. Sim. Certo? E segundo, que o volume de conhecimento que pessoas de diferentes áreas trazem para o nosso dia a dia, ele é imenso. E você também tem que saber o que você vai aproveitar. Não dá para aproveitar tudo. Primeiro, você não consegue ter acesso a tudo, certo? E de novo, não existe certo nem errado. Existem momentos, existe o contexto. Naquele momento, este volume de informação fazia mais sentido. Num momento diferente, um outro volume de informação faz mais sentido. Porque a minha abordagem numa empresa que está a faturar 200 milhões, que é o que eu estou hoje, é uma abordagem X. A abordagem que eu vou ter quando a empresa estiver com meio bi vai ser diferente. E quando a gente chegar ao 1 bi, a abordagem vai ser diferente. O mesmo ser humano, tá certo? Mas vai ter que se adaptar à nova realidade.
para conseguir estar conectado com as demandas que cada estrutura vai exigir. Caso contrário, eu vou estar sempre formatado por uma empresa que fatura 200 milhões. E está tudo bem. Uhum. Se essa for uma decisão minha, Se for uma escolha consciente. Né? está tudo bem. Eu acho que é esse aí. Agora, se eu quiser manter-me aqui e ambicionar estar ali, eu estou desconectado da realidade. Por isso, quando eu dou feedbacks, eu sempre começo com autoavaliação. Uhum. E eu não dou um feedback espontâneo. Eu chego para o feedback com a redação pronta. E até hoje, felizmente, nunca me deparei com situações dispares, onde a autoavaliação do liderado estava desconectado do que eu estava escrito. Isso é sinal de que primeiro existe comunicação, certo? E existe entendimento da realidade. Uhum. Depois cabe a cada um dizer assim, não, eu não é que eu quero, eu não só quero, como eu vou investir um tempo de qualidade para conseguir dar o passo. Porque de boas intenções está o mundo cheio. Com certeza. Mas eu quero emagrecer, eu quero ter 90 centímetros de perímetro abdominal. Eu quero muita coisa, mas o que é que eu estou fazendo para? Uhum. Aí entra definir uma estratégia e depois ser fiel à sua execução. E depois você acompanha as entregas, aí você começa o resultado a acontecer, aquilo te motiva, você começa a aplicar mais esforço, o resultado começa a aparecer e aí você entra num ciclo virtuoso. Isso. E quando você dá conta, você atingiu o seu objetivo master. E retroalimenta, né? Claro. Porque o próprio resultado ele é tautológico, o resultado da energia que te faz ter mais resultado e, enfim, esse é um processo que retroalimenta. Autoconfiança. É isso aí. Olha, dica aqui do Nuno Miranda, maravilhosa, que é o seguinte, o óbvio precisa ser dito, vai fazer um feedback com a sua equipe comercial? 2 deverzinhos de casa. Primeiro, se prepara, deixa pronto o que você tem para dizer. Segundo, escuta primeiro, faz perguntas para checar. Né? Eu acho que são 2 coisas que são tão simples e que às vezes falta, né? Começa a reunião de feedback, o líder falando e muitas vezes falando da cabeça dele, não na preparação que ele observou. Foi no CRM, checou os dados, observou as métricas, acompanhou reuniões, viu como a pessoa se comporta, conversou com ela em outros contextos, né? De repente, eu acho que esses é um dever de casa fundamental para um líder, preparar e fazer pergunta. Claro, porque, de novo, preparação. Porque o liderado, quando percebe que o líder também está investindo um tempo de qualidade e se preparou para aqueles 60 ou 90 minutos de conversa, ele vai dizer, puta, eu não sou um qualquer. Realmente a empresa e o Nuno precisam que eu dê certo. Uhum. Estão colocando todo o que é possível para que esta jornada ela seja sucesso. E aí existe um compromisso adicional. E quando tudo fica registrado e a pessoa tem a oportunidade formalmente de contrapor, o processo fica super tranquilo. E quando chega um momento de uma conversa difícil, não existem surpresas. Uhum. Está tudo... Existe uma jornada que foi construída. Existiu o plano de desenvolvimento individual, existem as ações tangíveis, a gente sai do domínio subjetivo. Nós tentamos sempre evitar eu acho que, eu não acho nada. Vamos trazer a estatística para transformar dados em informação e a informação em plano de ação. Porque a gente fala sempre, todo mundo fala data-driven, mas quantas pessoas tomam decisões baseadas em dados? De novo, a gente tem que sair do mundo da demagogia e aplicar esses clichês ao nosso dia-a-dia com ações práticas, simples e objetivas, mas de um alcance imenso. Muito bom isso que você trouxe, né? Transformar dados em informação e informação em plano de ação. E é engraçado como que muitas vezes as informações estão disponíveis através dos dados, mas não para as pessoas certas, né?
Acho que Também. ainda tem isso outro Também. ponto relevante. Também. Eu tenho que deixar os dados e informação para as pessoas certas, né? E muitas vezes, presas por sigilo ou por N fatores, as empresas acabam não compartilhando informações que são relevantes através desses dados que foram coletados, que estão disponíveis no sistema. Né? E o contexto. De novo, vou Sim. dar aqui mais uma metáfora. Eu posso fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui um 6. Uhum. Certo? Para mim está um 6. Sim. Mas para você está o quê? Pra quem tá só ouvindo, nós estamos de frente um pro outro, ele escreveu o 6 virado pra ele, mas pra mim tá um 9, né? Porque ele escreveu aqui na mesa aqui um 6 virtual, pra mim é 9, pra você é 6. E aí vamos entrar aqui numa discussão É, inócua, totalmente. certo? Até que alguém, racionalmente, vai dar um passo para trás assim. Mas por que esta discussão? Deixa eu tentar ver sob o prisma dele. Uhum. Aí dou meia volta, aí eu vou chegar assim, puta, Oh. mas ele está vendo um 9, não está vendo um 6. Pois é. Então, de novo, a gente tem que ter os dados, transformá-los em informação, dar o contexto, De onde nós estamos olhando isso? Né? certo? Para depois a gente definir um plano de ação. É. Porque a informação sem contexto, ela é perigosa, Uhum. certo? E haja vista aí, você pegar trechos de algumas ações, de algumas falas, e lhe dá um contexto completamente desvirtuado e a interpretação segue um viés que não tem nada a ver com o todo. Por isso é quando se fala alguma coisa, é sempre importante ver a fonte. Uhum. Esta informação, ela foi originada de onde? Uhum. Quais são os dados que estão por trás? Entendendo o contexto, o nosso plano de ação ele fica muito mais rico e muito mais assertivo, construído a várias mãos. Porque a pessoa que está no setor de energia vai trazer um conjunto de inputs que a pessoa que está a trabalhar o setor de life science não tem, Uhum. mas que pode ter uma contribuição, e toda esta sopinha de letrinhas vai trazer um contributo imenso para que este plano de ação seja suficientemente robusto e no final do dia a entrega esteja alinhado com os pilares estratégicos da organização. Fantástico. Ô, Nuno, eu quero aproveitar a sua vinda aqui no nosso podcast e fazer uma pergunta mais direcionada à sua carreira, né? Não deixe de ser uma pergunta de negócios de carreira, mas muito pessoal, que é o seguinte: você é um cara que já fez grandes mudanças na vida. Você é psicólogo, cuidado que você vai fazer. Não sou, eu sou só economista. Eu entendo um pouquinho de gente, ó. Vamos lá. Você faz uma grande mudança na sua vida, sem dúvida nenhuma, para qualquer pessoa você muda de um país, você sai de Portugal e vem para o Brasil. Obviamente tem oportunidades de carreira nisso, mas você toma essa decisão de fazer isso. Não é a única mudança grande que você já fez na sua vida, você já fez várias. A gente falou aqui sua mudança de ser um diretor industrial bem-sucedido para ir para a área comercial. Depois você está num setor totalmente consolidado que você domina e vai para outros setores, né, para outros mercados, como agora na Lusa. Então, que dica você dá para as pessoas que às vezes relutam em tomar decisões, né, em fazer mudanças conscientes e proativas como as que você já tomou? Puta, César, essa é uma pergunta desconcertante. Pô, tá vendo? Bom te conhecer, o entrevistado é que a gente faz perguntas desconcertantes. Então aqui no Bora Bater Meta a pergunta. Eu diria que o meu momento mais desafiador, Sim. você não tocou nele, que foi quando a gente tomou a decisão de vir para São Paulo. De sair de Salvador e vir para São Paulo. Isso. Pode parecer uma coisa simples, mas não foi. Porquê? Então, nós como família tomamos essa decisão, mas a minha esposa, ela veio e nós ficamos 4 anos até termos a certeza que tinha sido tomada a decisão correta. Sim. Naquela época, a minha filha mais velha tinha 5 anos. E eu fazia a ponte aérea Salvador-São Paulo toda a semana. Eu me lembro dessa época, você viajava toda semana. Então, eu Organizava as passagens, comprava com bastante antecedência, né? Isso. Então eu vinha toda a sexta-feira à noite para São Paulo e voltava para Salvador todo domingo à noite, para conseguir cumprir a minha jornada de trabalho normalmente. E isso trouxe um sacrifício pessoal bastante forte. Imagino que é uma criança com 4, 5 anos, que quando via o pai ao domingo, ao final da tarde, a preparar a mala, ficava triste, chorava. Então isso para um pai
é altamente desconcertante. Porque uma coisa é uma vez, é duas, uma coisa, e outra coisa é ser toda a semana. Sim. Certo? Mas porquê que eu sempre estive aberto a isso? E o que é que eu posso trazer de dica para as pessoas que nos ouvem? De novo, eu não vim a este mundo para passear. Então eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um mundo melhor do que o que eu encontrei. E acima de tudo eu quero ajudar pessoas a se desenvolverem e a conseguirem ter uma jornada de felicidade. Tá? Então, quando eu tomei a iniciativa de vir para o Brasil, todo mundo disse, puta, mas Brasil, que estava naquela época, era o Fernando Henrique, o PT já tinha batido na trava algumas vezes, o Lula ganha em 2002, que loucura. Que é um momento de muita instabilidade, incerteza, né, o Brasil. Tinha acabado da inflação ceder. Uhum. E só que eu falo para todo mundo, gente, deixa eu te falar uma coisa. O que é que a Europa tem para fazer? Não tem nada para fazer, cara. Está tudo feito. Você vai ter uma qualidade de vida legal. Sim. Mas você vai estar aqui, acorda de manhã, vai para a empresa, volta, vai no cinema uma vez por semana. A tua vida é isso que tu queres? Não é isso que eu quero para a minha vida, cara. Eu quero uma coisa muito maior. Então, lá estão os maiores desafios, mas também estão as maiores oportunidades. Sim. Eu posso ter insucesso? Posso. Mas eu vou-me expor ao insucesso para ter uma chance de ter o sucesso. Aí vim. A melhor decisão que eu tomei. Aí a decisão de vir para São Paulo, que aí sim foi uma decisão que já envolvia um contexto mais pesado. E por último, a decisão de migrar da área técnica para a área comercial. Que aí também, na minha visão, o que é que eu enxerguei? Eu quando migrei para São Paulo, a empresa precisava também de dar uma acelerada na atividade comercial e eu me propus a assumir esse papel e dar o meu contributo para dar uma virada de página no setor comercial da empresa onde estava inserido. E foi uma jornada de sucesso. Obviamente que precisei de ter apoio de alguns magos, certo? Que me ajudaram com insights teóricos, com vivências práticas, certo? Muito aprendizado, muita convivência, muita leitura também, e que fez com que eu chegasse onde estou hoje. Estou pronto? Longe disso. E aí veio agora a IA para poder dar uma mudança de 180 graus, os desafios que a Lusa ambiciona de chegar a meio bi, a 1 bi de faturamento, com um planejamento estratégico altamente agressivo, com um apetite por ganhar capilaridade fora do normal. Então o nosso CEO é um ser humano que tem uma visão de longo prazo e com uma presença muito, muito forte e que nos desafia diariamente a sermos pessoas cada vez mais preparadas, mais arrojadas, mas também mais responsáveis. É isso aí. Pô, dica aí do Nuno Miranda para você que está hesitando em tomar decisões pequenas. Imagina decisões que ele tomou aí na vida. Nuno, que alegria ter você aqui com a gente. Foi muito enriquecedor esse papo. Tenho certeza que para mim, eu saio daqui uma pessoa melhor e quem também vai nos ouvir, nos assistir, vai com certeza aprender muito com sua experiência, com seus ensinamentos aqui hoje. E para fechar nosso podcast, uma tradição aqui, aproveitando antes de encerrar, você que está aí nos acompanhando, segue por gentileza o nosso podcast, curta, compartilha, manda aí para os grupos, manda para sua equipe, manda para líderes que você conhece que vão se beneficiar desse conteúdo aqui de hoje e de outros episódios nossos. E aí eu te pergunto aqui a nossa pergunta tradicional de fechamento, que é o seguinte, nosso podcast é Bora Bater Meta e a gente traz as seguintes questões no final, né? Você deixar aqui 2 dicas valiosas. Uma dica para bater meta de vendas e uma outra dica
para bater meta da vida. Então, é com você agora, deixa essas 2 dicas pra gente aqui. Boa. Não existe uma fórmula mágica. Era bom que existisse, que estava todo ótimo, mundo com a vida resolvida. Não existe. Eu já comentei aqui assim, na minha visão, tanto na vida pessoal como na vida empresarial, e entenda-se aqui quando falo em vida empresarial, área comercial, tem que ter uma estratégia. Então, se você não tiver uma estratégia, pare, pense e defina uma estratégia. Seja, de novo, eu quero emagrecer. Tá, você quer emagrecer. Onde é que você está hoje? Que é o próximo ponto. Você faz um diagnóstico, está hoje. Vai na balança, você tem que ter um ritual. Segunda-feira de manhã, depois de tomar banho, sem roupa, sobe na balança. Toma nota do peso. Pega uma trena de costureira, mede o seu perímetro abdominal no ponto do umbigo, sem fazer força. Tomou nota, num papelzinho. Certo? Aí você... Então, isso é onde eu estou. Onde eu quero chegar? Quero chegar aqui. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de beber a semana. Eu vou beber no máximo uma garrafa de vinho por semana. Eu vou deixar de comer manteiga. Eu vou, pela manhã, comer apenas a gema de ovos cozidos. Não vou comer mais ovos fritos. Eu vou acordar às 5 da manhã para poder fazer um esporte aeróbico seguido de musculação. Eu vou fazer um acompanhamento com uma nutricionista para poder balancear a minha alimentação. Se necessário, fazer alguma reposição de vitaminas. Tá certo? Então, isso vai estar definido. E é toda a semana, todo o ritual. Segunda-feira, após tomar banho, fazer a barba sem roupa, você vai acompanhar e registra. Certo? Então, estratégia com acompanhamento. E o mesmo é válido para o setor das vendas. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que, primeiro, a sua marca tem que estar posicionada. Tem que ter uma estratégia para se posicionar. Depois, que tipo de clientes eu vou atacar? Tem que ter uma estratégia do porquê e depois o como eu vou atacar. E depois, dentro daqueles setores, que clientes eu vou atuar? Qual é que é a estratégia? Porque o canal de aquisição de um cliente A não é igual ao canal de aquisição do cliente B. Por exemplo, um dos erros que a gente vê na área de marketing é pegar um texto, certo? E postar aquele mesmo texto no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E nem sequer está no TikTok. Os públicos que trafegam são diferentes. Então, a forma como você se comunica, a sua mensagem é a mesma. Sim. Mas o conteúdo, a forma como se comunica no Instagram, não pode ser a mesma do LinkedIn. E muito menos do TikTok. Mas o TikTok não é mais para mim. Errado. As pessoas que estão lá hoje vão ser os decisores da manhã. Se você não aprender a se comunicar com este público, você vai estar fora do mercado amanhã. De novo, estratégia. É isso aí. Então você tem que definir a sua estratégia de como você vai comunicar, para quem você vai se comunicar e como você vai se comunicar. Estratégia do que você vai entregar, como você vai entregar e para quem você vai entregar. E no meio disto tudo, o monitoramento, que são os famosos KPIs, com reuniões rápidas semanais, uma reunião um pouco mais elaborada mensal e uma reunião um pouco mais elaborada trimestral. E uma anual para que a gente possa fazer um compilado do ano, a lesson learnings de tudo que aconteceu e a preparação para o ano seguinte e os anos vindouros alinhados com o planejamento estratégico que a organização definiu. Boa! E com essa dica aí do Nuno Miranda, quer bater meta da venda, quer bater meta da vida? Tem a estratégia aliada ao acompanhamento. Muito obrigado, Nuno. A gente encerra aqui nosso podcast agora com essa dica que vale muito ouro. Valeu demais ter você aqui presente com a gente
Muito obrigado mesmo. Fica aqui o nosso convite pra gente, você voltar aqui pra gente continuar esse papo novamente. Hashtag bora vender, viu? Bora bater meta. Valeu, Nuno. Um abraço, gente. Muito obrigado pela presença aqui, que vocês nos acompanharam, assistindo, ouvindo. Fica ligado nos próximos episódios. Curta, compartilhe. Bora bater meta. Um abraço. Valeu, pessoal.